Muito bom, nesse vídeo aqui eu quero te passar uma fórmula para você atingir a recomposição corporal, mesmo sendo uma mulher baixinha. Então, quem nunca tentou ganhar massa muscular e acabou ganhando gordura? E quando foi tentar perder aquela gordura, acabou perdendo a massa muscular que conquistou. Nesse vídeo aqui eu quero te passar uma base, tá? Experiência prática minha. Mas quem que é você? Eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Eu tenho centenas de milhares de pacientes que eu acabo acompanhando para a recomposição corporal. O tema baixinhas me chama um pouquinho mais de atenção, justamente porque eu vejo que elas têm mais dificuldade. Tem um detalhe aqui, tem uma coisinha, tem um detalhezinho aqui que eu vejo que é ali que mora a grande dificuldade das meninas baixinhas. E eu já vou dizer para você, e nós vamos conversar no decorrer desse vídeo, que é sobre a taxa metabólica dessa paciente. Geralmente quando a pessoa é mais baixinha, que tem um volume, uma massa corporal menor, então normalmente essa pessoa teria que comer um pouquinho menos. Mas mesmo que ela é baixinha, ela tem uma fome alta, ela tem uma fome de gigante, e aí nunca consegue atingir a quantidade calórica suficiente para atingir a recomposição corporal. Eu vou dividir esse vídeo aqui com essa influencer, tá? Então o nome dela é Sullivan Draper, e com isso nós vamos estudando aqui o que ela aplicou nela que deu certo, o que eu vejo aqui com as minhas pacientes que está dando certo, e com isso vamos formatar uma ideia para você ter um resultado ainda melhor. Vamos nessa? Vou abrir aqui. Abordá-las passo a passo, começando com a grande questão. A recuperação corporal é cientificamente real ou é apenas marketing fitness? Resposta curta. Sim, você pode perder gordura e ganhar músculos ao mesmo tempo, e isso está em pesquisas reais. O Recomp é mais adequado se você é novo no levantamento de peso, está voltando de um tempo parado, está com uma gordura corporal moderada ou alta ou se nunca combinou um treino adequado com alto teor de proteína. Tradução. Se alguma dessas opções se aplica a você, você tem ganhos inexplorados. Seu corpo... Sabe o que é legal aqui? Que é exatamente o que eu vejo em consultório. Então, se você é uma pessoa que está iniciando num projeto agora, normalmente os primeiros meses e também o primeiro mês é o melhor momento para você ter resultados. Geralmente é onde que a pessoa tem bons resultados mesmo. Então, por exemplo, às vezes a paciente nunca teve um contato com o nutricionista, ela está com consumo baixo de proteína, ela está com treinamento que está deixando a desejar. Quando a gente coloca ela em protocolo, ela já tem uma reestruturação de massa livre de gordura e, obviamente, por vezes o corpo está mais inflamado, o corpo está com um pouquinho mais de retenção. Então, só dela se movimentar ali já melhora essa condição física, né? É exatamente isso que ela está falando nesse frame aqui. Ainda não se adaptou. Então, quando você dá a ele o estímulo certo, ele responde muito bem. E se você também é pequeno, você tem uma vantagem secreta. Todo mundo adora nos dizer que ser baixo dificulta a perda de gordura. E sim, nosso orçamento de calorias é menor. Mas aqui está o outro lado da moeda sobre o qual ninguém realmente fala. Quando você é mais baixo, os músculos preenchem seu corpo mais rápido. Podemos não ganhar tanto músculo total. Interessante. É exatamente isso que eu vejo. Para uma mulher alta conseguir preencher o quadríceps ali, dá muito trabalho. Claro, pode acontecer, às vezes por treino, por condição genética, mas é muito mais difícil você pegar um fêmur que é grande, de uma mulher mais alta, 1,73 m, 1,75 m, por exemplo, e fazer aquele abaulamento, fazer aquele desenho muscular grande, é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Até porque, olha só que interessante, a mulher mais alta ela vai ter mais dificuldade em relação à sua biomecânica. Então ela vai fazer um agachamento, ela tem que mover muito mais massa para conseguir ter esse desenvolvimento. Então é muito mais difícil para ela. Vocês baixinhas têm um ponto aqui. Então, normalmente a mulher baixinha, o que eu observo? Ela tem dificuldade com posterior de coxa. Quando ela é bem treinada, quando ela é bem desenvolvida, quando ela já tem um time ali, já tem um tempo treinando,
Eu vejo que o quadríceps dela desenvolve muito bem, às vezes o glúteo também, né? Ela não tem tanta dificuldade de glúteo que nem a mulher mais alta, mas o posterior dá um trabalho, dá um trabalhinho ali. Então, normalmente eu tenho que enfatizar esse treinamento de posterior de coxas, mas em relação ao aumento da secção transversa, que seria essa hipertrofia, nossa, desenvolve mesmo. Bora! Quanto uma pessoa mais alta, mas um pouco já faz muito efeito visualmente. Então, sim, o recomp é real e você provavelmente é um ótimo candidato. Mas será que é a maneira mais eficaz de construir músculos ou devemos realmente aumentar e definir? Você provavelmente já ouviu isso 1 milhão de vezes. Hipertrofia muscular real não ocorre em déficit. Mas quando você realmente analisa as pesquisas, não é tão preto no branco. Temos estudos em que as pessoas ganharam músculos na manutenção ou mesmo em um leve déficit, desde que sua proteína estivesse alta e seu treinamento estivesse sob controle. Em levantadores de peso treinados, eles até compararam 3 grupos: manutenção, um pequeno excedente de 5% e um excedente maior de 15%. O excedente maior causou mais ganho de peso, mas a maior parte desse peso extra era, na verdade, gordura. Não houve uma explosão mágica de músculos ou força extras. Portanto, mais comida não significa automaticamente mais músculos. E como sou baixa, isso Esse aqui é o ponto que mais a galera erra. Colocar mais comida normalmente vai desenvolver mais músculos? Normalmente não. Eu falo isso direto para vocês, quem acompanha o canal aqui. Inclusive, se você não acompanha, te convido a se inscrever no canal aí. Eu falo direto isso para vocês, né? Que se o teu treinamento não estiver adequado, se a intensidade do treino não estiver suficiente, você vai comer mais comida e você vai acabar ganhando gordura. E na maioria das vezes, para as mulheres, eu preciso, na fase de ganho de massa muscular, muitas vezes melhorar o treinamento dela do que necessariamente fazer ela comer mais. Porque a taxa metabólica basal já é baixa, normalmente a mulher vai trabalhar num ambiente mais fechado, num ambiente mais de escritório, claro, não é generalizando, tem muita mulher que trabalha no braçal lá e tal, mas a grande maioria vai ser algo mais em aspecto sedentário, assim como eu estou sentado trocando uma ideia aqui com vocês. E aí, nesse caso, o gasto energético total dessa pessoa vai ser baixo. Então a gente fala assim, vou consumir mais calorias. Mas às vezes 200, 300 calorias pode ser um impacto muito grande para essa mulher. Então eu prefiro manter ali um consumo calórico adequado dentro dessa linha de raciocínio para ela, dentro desse objetivo, e otimizar o treinamento. Até porque por vezes ela já tem então esse aspecto sedentário, ela fica sentada o dia inteiro e tudo mais para trabalho, e aí automaticamente ela vai gastar menos calorias também, porque o treinamento dela ele vai ser com mais intensidade e menos volume. Então ela vai demorar mais tempo entre uma série e outra, ela vai ter mais tempo de descanso. Geralmente o treinamento, por ser uma alta intensidade, eu preciso de uma recuperação longa entre um treinamento e outro. Então ela vai fracionar mais esse treinamento a tal modo, a tal ponto que consumir mais calorias vai gerar um superávit calórico e aí, na verdade, está ganhando gordura. Então, anota isso daqui. Claro, estou falando brincando, não vai me pegar uma caneta. Eu gosto que você escute o vídeo, que você sinta-se parte da conversa aqui. Mas grava isso na cabecinha. Nem sempre você vai precisar comer mais comida. Na grande maioria das vezes não vai precisar, não. Realmente importa muito. Deixe-me envergonhar-me por um segundo. Na verdade, testei tudo isso em mim mesma antes mesmo de ler os estudos. Quando comecei a levantar peso, pensei, ok, vou falar sério. Hora de aumentar o volume. Comecei a comer mais e a treinar muito. E sim, fiquei mais forte. Só uma aleatória aqui. Uma vez, cara, eu atendi um casal. E aí esse casal... eu vi o hambúrguer passando ali, e aí eles, final de semana, a gente tem muita dificuldade e tudo mais. E aí eu prescrevi um hambúrguer caseiro para eles. Então, patinho moído, feitinho como hambúrguer ali, podia colocar cebola, tempero e tudo mais, pegava um pãozinho de hambúrguer. E eu prescrevi isso. E aí depois voltou esse casal, um mês depois, na próxima consulta, e eles voltaram mais rechuchudinho. E aí, troca ideia, por que não deu, mas a gente seguiu tudo, não sei o que. Aquele hambúrguer caseiro, eles falam que eu não falei, eu falo que eu falei, né? Eles entenderam que não, eles poderiam comer o hambúrguer e tal, porque era carne, e eles pegaram, não era madeiro, aqui no sul, aqui na minha cidade, tem um tal de Comodoro, não sei se tem na tua cidade, mas é uma hamburgueria.
E aí eles iam lá e comiam todo dia, basicamente. Era a refeição preferida, a refeição gostosa do dia deles era aquele hambúrguer. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, aí vocês me quebram as pernas. Mas enfim, aí ficou aquela conversa entre eu e eles. Eu falei, cara, eu falei que era um hambúrguer caseiro e ficou naquela conversa, né? Mas, pô, bom senso, né? Bom senso, enfim. Mas também mais grossa. Meus jeans ficaram apertados, meu rosto ficou redondo e eu tinha muito mais celulite na parte de trás das minhas pernas. Falaram, isso é só ganho de massa muscular. Você vai cortar depois e verá todos os ganhos. E claro, se você tem 1,85 m, isso pode ser ótimo. Mas quando você tem 1,55 m, não parece que faz parte do processo. Parece que você perdeu o controle. Deixe-me mostrar o que quero dizer com números reais. Digamos que você tenha cerca de 1,55 m, 50 kg e levante peso algumas vezes por semana. Sua manutenção provavelmente é algo em torno de 1.500 a 700 calorias. Um pequeno excedente de 300 calorias o coloca em torno de 1.900 a 2.000 calorias. E se sua rotina estiver um pouco errada, você está basicamente em um mini volume sujo sem nem tentar. E como você tem menos peso, 2,2 kg em uma estrutura pequena pode parecer 4,5 kg em uma mais alta. É por isso que as pessoas pequenas sentem que engordam tão rápido e facilmente. O Recomp, por outro lado... Exatamente o que eu falei pra vocês, né? Exatamente. A margem de consumo calórico da mulher que é mais baixinha é muito mais baixo. O consumo dela é menor, deveria ser menor. Por isso, a grande dificuldade em atingir a recomposição corporal. Permite que você ganhe massa muscular sem passar por aquela montanha-russa emocional de ganho de massa muscular. As mudanças são mais sutis no começo, mas você realmente gosta da sua aparência enquanto faz progressos, certo? Então se o Recomp é um movimento, como podemos realmente configurá-lo? O primeiro passo para a recomposição é descobrir sua manutenção. Vá para qualquer calculadora de TD decente. Eu coloquei 1,55 m, 52 kg, 4 dias de levantamento de peso por semana, e isso me deu cerca de 1.882 calorias. Minha manutenção não costumava ser tão alta. Costumava ser o mínimo, mas foi por meio da recomposição corporal que consegui aumentar minha manutenção. A partir daí, seu número-alvo exato depende de onde você está começando. Se você tem mais gordura para perder, tente consumir cerca de 150 a 250 calorias abaixo da manutenção. Se você já é bem magro e quer mais crescimento muscular, fique entre a manutenção e cerca de 200 calorias acima. Agora, vamos falar sobre o macronutriente que torna a recomposição... Agora aqui um ponto interessante, né? Você pode sim fazer todos esses cálculos, mas é como se eu quisesse pegar e eu quisesse montar esse móvel aqui, ó. Eu vou lá e eu vejo um vídeo no YouTube, peço para uma empresa que tem aqui perto da minha casa cortar as madeiras, eu posso colocar no ChatGPT e posso tentar montar. No final não vai dar certo, com toda certeza. Essa parede aqui é uma parede do drywall. Eu paguei para ela colocar aqui para fazer a sala. Depois que eu vi a galera colocando aqui, eu falei, pô, é fácil, mano, é só colocar uma chapinha de aço ali, tal, então pá, é isso. Então, o mesmo que acontece com a alimentação. Eu recomendaria o seguinte para você ter um bom acompanhamento, tá? Eu sou extremamente sincero, acho que o acompanhamento com o nutricionista, com o treinador, ele precisa muito ser conectado, você tem que se conectar com a pessoa. Não adianta você querer, eu vou nesse daqui porque é do plano que é barato, ou vou comparar X pessoa com Y pessoa, porque aquele é mais barato. Cara, aqui o barato vai sair caro. Às vezes a prescrição entre um profissional e outro vai ser muito parecido, mas por você se conectar com determinada pessoa, você vai ter mais resultado. Então, o mais importante do que ficar fazendo esses cálculos que ela estava fazendo aqui, o melhor ponto é você contratar um profissional para você. Obviamente, eu gostaria muito que você entrasse na minha consultoria online, que eu pudesse cuidar de você, mas maior do que isso é a sua aderência ao plano. E eu entendo que, por vezes, essa conexão com o profissional é muito importante. Mas de qualquer forma, se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treino, que eu te acompanhe semanalmente, eu vou deixar um link ali na descrição para você saber mais sobre a consultoria online, que a gente está fazendo um movimento bem legal aí nas meninas, seja baixinho ou não, seja homem ou mulher, com uma recomposição corporal, com objetivos reais, com resultados reais. Por que eu digo isso? Vocês ficam iludidos demais aí com menina seca, grande, bunda extremamente dura. Calma, cara, calma.
Às vezes vocês ficam iludidos demais lá e não vão chegar a resultado nenhum. O resultado está tão alto que vocês não conseguem seguir nem metade do processo para atingir aquele objetivo. Então ter a realidade, pô, eu tenho X e vou chegar em Y, eu não tenho Y e não vou chegar a Z, entende? Você tem uma linha para pegar e trabalhar, tá certo? Vamos continuar aqui? Corporal possível. Proteína. Tenho certeza de que já ouvimos todos elogiando, mas deixe-me dizer, é realmente muito importante. A maioria das pesquisas sobre recuperação corporal coloca o ponto ideal entre 7 e 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Para mim, com 52 quilogramas, isso dá cerca de 80 a 110 gramas de proteína por dia. E também gosto de ficar mais perto do limite superior disso, especialmente quando estou realmente me esforçando no treino ou quando estou comendo com déficit calórico. E se você está sempre com fome, quase sempre é um problema de proteína. Dietas com alto teor de proteína preservam consistentemente os músculos, dão suporte à força, melhoram a composição corporal e mantêm você mais saciado. E uma palavra rápida. Cara, na verdade, a pessoa que fica com muita fome por muito tempo, que não consegue sentir uma determinada saciedade, eu vejo que ela tem muito mais uma falta ou de atenção ao alimento, então ela vai comer e ela tá me assistindo no vídeo, ou ela vai comer e tá lendo, ou ela vai comer e tá conversando, então ela não tem aquela atenção ao prato de fato, e também muitas vezes está associada a um pouco de ansiedade. Essa mesma pessoa, ela vai tomar às vezes um Monjaro e não vai conseguir ter a plenitude, não vai conseguir ter um bom resultado, justamente porque às vezes a ansiedade está tão alta que ela fica naquela pilha. Pô, comi, será que eu tô com fome? Nossa, mas que vontade de comer tal coisa. Nossa, mas eu não tô com fome. E aí, não necessariamente eu vou resolver o problema dela com só a proteína. Porque se você for parar para ver 100 gramas de proteína, no caso aqui do exemplo da nossa colega aqui que está falando, 100 gramas de proteína cara, é baixo. Vamos só supor assim, ó. Se teu whey tiver 30 gramas de proteína, basicamente ali 3 doses e meia já seria o suficiente para suprir as necessidades de proteína, tá? Eu coloquei o whey, mas pô, o mesmo se aplica a clara de ovo, a carne, a frango e tal. Então é baixo, não é muita coisa, entende? Não é o suficiente para matar a fome. E essa é a grande dificuldade da baixinha para recomposição corporal, cara. Como eu falei, ela tem fome de gigante, ela é baixinha, mas ela tem fome de um pedreiro grande. Rápida sobre o tempo. Você não precisa correr para uma coqueteleira 30 minutos após sua última repetição. O que importa muito mais é sua proteína total do dia e distribuí-la em 3 a 4 refeições. Um pequeno truque que adoro é comer um pouco de proteína antes de dormir. De 25 a 40 gramas de proteína de digestão lenta antes de dormir podem literalmente aumentar a taxa de construção muscular enquanto você dorme. Mas aqui está a questão. Atingir seus macronutrientes é a única coisa que importa? Ou o que você come realmente muda seus resultados também? Quando minha base é proteínas magras, carboidratos integrais e gorduras saudáveis, eu fico satisfeita e naturalmente continuo no caminho certo. Mas quando eu me pego comendo muitas barras de proteína ou sorvete de baixa caloria, eu coloco meus macronutrientes no papel, mas acabo morrendo de fome no final da noite. Você não precisa comer alimentos perfeitamente saudáveis. Basta ter alimentos integrais como sua base e polvilhar alimentos divertidos. Agora, vamos falar sobre treinamento, porque essa... Cara, olha só que interessante isso, né? Tem uma coisa que chama densidade calórica. E ela vem muito da dieta flexível. E aí, aliás, todo alimento tem sua densidade calórica, mas às vezes a galera da dieta flexível quer flexibilizar demais a dieta. E aí, beleza, eu posso comer um exemplo, né? 10 gramas de gordura nessa refeição, em vez dele pegar um exemplo de abacate, de castanha, de amendoim, que seja, de nozes, enfim, de um alimento que vai trazer uma certa saciedade para ele, que vai ter uma qualidade nutricional, ele vai pegar aquelas 10 gramas e converter em sorvete, converter em um chocolate. E aí automaticamente tem dois problemas. Um é que não vai dar saciedade e dois é que essa pessoa ainda vai ficar mais inflamada. Então eu sempre penso em calorias como uma unidade de medida. O que é uma unidade de medida? Então imagina que você está numa estrada de 100 km. Você tem duas estradas de 100 km, ou seja, são duas estradas com 100 calorias, só dando um exemplo aqui. Aí, uma estrada, ela é a favor assim, ó, tipo, tá bonitinho, você tá numa pista legal, você tá... O vento tá te empurrando, o sol tá para trás de você...
é arborizada, bonita, tem umas montanhas, então você está aqui, percorrer 100 km aqui vai ser uma delícia, concorda comigo? Agora, se tem uma outra estrada que é cheia de buraco, que tem trânsito, que está chovendo, que o sol está na tua cara, que o teu pneu está murcho, que... Cara, aí são aquelas calorias vazias. Então, por mais que os dois aspectos podem te levar, um exemplo, à recomposição corporal, um vai melhorar a tua condição de pele, um vai melhorar a tua disposição, um vai melhorar teu intestino, vai melhorar a tua microbiota intestinal, vai liberar ácidos graxos de cadeia curta lá no teu intestino, vai fazer com que todo o teu sistema funcione, vai reduzir marcadores inflamatórios, enfim. Aí com as mesmas 100 calorias eu posso fazer você emagrecer. Com certeza, eu consigo te fazer emagrecer, por exemplo, comendo pizza. Agora, como você vai chegar nesse emagrecimento, qual aspecto que você vai apresentar depois, é outra história. Você entende a importância de ser, de mesmo que você vai comer poucas calorias, você dê oportunidade a bons alimentos? Dentre as dietas das minhas pacientes que eu acabo fazendo, na grande maioria das vezes, eu vou deixar um chocolatinho no dia para ela, mas é um. Então pensa assim, pô, 100, 150 calorias de um chocolatinho, que ela vai seguir toda a dieta por causa daquele chocolatinho, aquele específico, aquele prêmio dela. Pô, Dani, treinei pesado, segui tudo certinho, vou comer. Segura a onda no dia da TPM, né? Naquele ápice da TPM, segura a bronca, faz ela seguir o plano. Mas é um extremamente controlado. Agora, quando você começa a perder a mão, acho que não vai ser muito interessante. E se você quer, né? Primeiro, só deixa eu dar os créditos aqui à nossa companheira. Essa daqui, como eu falei para vocês, é a Sullivan Draper. Eu já estou inscrito no canal dela, vou deixar o like aqui. O primeiro link aqui da descrição será do vídeo dela, desse vídeo aqui que a gente estava conversando. Então você pega, se você quiser terminar de assistir o vídeo, deixa ali, clica ali, vai terminar de assistir o vídeo dela lá, tá certo? E se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte seu treino e te acompanhe semanalmente, entra na consultoria online, vou deixar o link na descrição também, clica lá, vai para o WhatsApp, tira todas as suas dúvidas e para mim vai ser um prazer poder cuidar de você lá na consultoria online, tá certo? Tchau!